O Estado se subdivide em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário, e cada poder deve cumprir determinadas funções. No caso do poder legislativo, a sua maior função é a função legislativa, ou seja, elaborar leis. Mas o poder legislativo não é só isso, especialmente se você está se preparando para alguma prova, seja de concurso público ou do exame da OAB ou mesmo de algum vestibular. Tem muito mais coisas que você precisa saber. Hoje eu vou te explicar o que faz o poder legislativo em um resumo bem simples e rápido sobre esse assunto tão importante do direito constitucional. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Em nosso país, o poder legislativo se divide em 3 esferas: federal, estadual e municipal. O legislativo federal é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, que juntos formam o Congresso Nacional. O nosso sistema é chamado bicameral, porque conta com 2 casas: Câmara dos Deputados e Senado Federal. E qual é a diferença entre Câmara e Senado? É basicamente o seguinte: a Câmara dos Deputados é composta por representantes do povo, enquanto o Senado Federal é composto por representantes dos estados. Na prática, os deputados federais são proporcionais à população de cada estado. Estados maiores têm mais deputados federais do que estados com uma população menor. E no caso dos senadores, que são representantes dos estados, o número é fixo. Cada estado pode eleger 3 senadores. Temos um total de 513 deputados federais e 81 senadores. Outra diferença: deputados são eleitos pelo sistema proporcional, enquanto os senadores são eleitos pelo sistema majoritário. A diferença é a seguinte: no sistema proporcional, cada partido tem um número de representantes que é proporcional ao percentual de votos do partido. O que mais importa é o percentual de votos do partido. Por exemplo, se um partido obteve 10% do total de votos para deputado, então esse partido terá 10% das cadeiras da Câmara dos Deputados, que serão preenchidas com os seus deputados mais votados. Já o sistema majoritário é aquele em que o candidato com maior número de votos é eleito. No sistema majoritário, o que importa é que o candidato obtenha mais votos. E no sistema proporcional, o que mais importa é a quantidade de votos de cada partido. Outra diferença entre deputados e senadores está no tempo de mandato. Deputados têm mandato de 4 anos e senadores têm mandato de 8 anos. Aqui talvez você tenha pensado numa coisa: ué, mas como é que você vota nos senadores a cada 4 anos, se o mandato é de 8 anos? É porque essa renovação de senadores é feita alternadamente. Numa eleição renova 1/3 e em outra eleição renova 2/3 dos senadores. Ah, agora sim! Agora você já entendeu que Câmara dos Deputados e Senado Federal formam o Congresso Nacional, que é o poder legislativo federal. E o que faz o Congresso Nacional? A sua maior função, que nós chamamos de função típica, é a função legislativa, ou seja, criar e aprovar as leis. No Congresso Nacional são elaboradas leis nacionais ou federais. Tem diferença? Tem! Uma lei é considerada nacional quando ela atinge os 3 entes federados: União, Estados e municípios. Quando o Congresso Nacional faz uma lei, ela geralmente é uma lei nacional, mas é possível a criação de uma lei federal, que é aquela que tem aplicação somente no âmbito federal, sem interferir nas outras esferas, sem interferir na esfera dos estados e dos municípios.
Um exemplo de lei federal é a Lei número 8.112 de 1990, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Como essa lei diz respeito apenas aos servidores da União, das autarquias federais e fundações públicas federais, ela não é relevante para os estados e municípios. Até aqui, você entendeu que a função típica do Poder Legislativo é a de criar e aprovar as leis? E quais seriam as funções atípicas? Funções atípicas seriam aquelas funções que estão relacionadas às funções típicas dos outros poderes, ou seja, função executiva, que seria típica do Poder Executivo, e função jurisdicional, que é a função típica do Poder Judiciário. O Poder Legislativo tem uma função executiva quando está dispondo sobre a sua organização, o que inclui, por exemplo, conceder férias a seus servidores. Essa é uma função executiva. E o Poder Legislativo tem uma função jurisdicional, quando, por exemplo, o Senado julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Essa é uma função jurisdicional. Ok, até agora falamos sobre o Poder Legislativo Federal. E como é que são o Legislativo Estadual e Municipal? Vou te explicar. O Legislativo Estadual é formado pela Assembleia Legislativa, que conta com deputados estaduais e só elabora leis para o âmbito territorial de cada estado. Já o Legislativo Municipal é composto pela Câmara Municipal de Vereadores e fica restrita aos limites do município. Uma observação importante: o Poder Legislativo não é livre para criar leis sobre tudo o que quiser. Não, a Constituição Federal traz diversas regras que devem ser seguidas pela esfera federal, estadual e municipal, dividindo o que é de competência de cada esfera. Existem matérias que apenas um ente pode legislar e outras em que mais de um ente pode elaborar leis. Por exemplo, os estados e os municípios não podem legislar sobre atividades nucleares, porque isso é de competência privativa da União. Isso consta na Constituição Federal, no artigo 22, inciso 26. Então, um candidato a deputado estadual ou a vereador jamais vai poder prometer que, se eleito for, ele vai fazer leis sobre atividades nucleares. Não, isso está fora do alcance dele. A Constituição define o que cada esfera pode legislar. Eu falo muito mais sobre isso lá no curso Primeiros Passos no Direito. Ali eu falo mais sobre os 3 poderes e muitas outras coisas envolvendo noções de direito para iniciantes. É um curso bem passo a passo, explicadinho, mastigadinho, com tudo de mais importante para quem está começando. O curso Primeiros Passos no Direito é um curso especial para quem está começando e quer entender tudo bem mais rápido. Vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. Você pode clicar e começar a assistir as aulas ainda hoje. Eu não sei o que te motivou a abrir esse vídeo, então conta para mim nos comentários. Você está estudando para algum concurso público, ou exame da OAB, ou vestibular, ou você está estudando por mera curiosidade em entender sobre o Poder Legislativo? De qualquer modo, você merece os meus parabéns. Eu posso te garantir que são poucos que possuem a sua atitude e é exatamente isso que pode te levar mais longe. A maioria da sua concorrência está agora mesmo fazendo coisas que não agregam absolutamente nada. Bem diferente de você que está aqui, tornando-se mais esclarecido sobre questões tão importantes. Eu não tenho dúvida de que nós viveríamos em um país muito melhor se todos tivessem a sua iniciativa. Vou te deixar aqui uma dica extra, que é uma dica de amiga. Volte aqui no canal mais vezes e aprenda mais sobre o direito. Jamais aceite que a ignorância governe a sua vida. Entenda o direito. É esse entendimento que pode fazer diferença para você e você nunca se arrepende por ser mais esclarecido das coisas. Você jamais vai ver alguém dizendo: nossa, como eu queria ser mais burrinho. Não!
Jamais! Nunca! Conhecimento é poder, especialmente o conhecimento que abre portas, como é o caso do direito. Conhecer o direito é como tirar uma venda dos olhos. Você se torna esclarecido sobre as questões, você sabe quais providências tomar, você deixa de se sentir um ignorante por não conhecer os seus direitos. Não! Você sabe quais são os seus direitos e quais providências tomar. E se você por acaso está agora na faculdade, na graduação em direito, então você, mais do que ninguém, tem que saber a importância de levar a sério tudo que eu estou falando aqui. Jamais empurre sua faculdade com a barriga. O preço que se paga é alto demais, literalmente falando. Você não pode pagar 5 anos de faculdade e depois descobrir que você não consegue passar no exame da OAB ou nos concursos públicos. Não deixe isso acontecer com você. Estude, volte aqui no canal e assista mais vídeos. Eu quero te ajudar. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e aproveitar. Até!